Olá, que a paz e a graça esteja com todos. Eu vou estar lendo uma palavra aqui, uma história assim muito interessante aqui no livro de Gênesis. Eu vou estar lendo no capítulo 17, do versículo 15 a seguir. Eu vou ler e depois eu explico para vocês. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sara, mas Sara será de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de colocar e hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu e disse no seu coração: a um homem de 100 anos de idade nascerá um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: oxe, viva Ismael diante do seu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael também, eu tenho ouvido, eis que eu tenho abençoado, e faloei frutificar, multiplicar grandemente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Então, gente, Sara se chamava Sarai, né? A mulher de Abraão, era a mulher de Abraão que não chamava Sara, né? O nome dela era Sarai. Então, Deus foi até Abraão, né? Apareceu assim para Abraão e falou para Abraão que Sara não ia mais se chamar de Sarai, mas sim de Sara, porque ele ia dar um filho para Abraão de Sara. E Sara era estéril, né? Sara não poderia gerar filho porque ela era estéril. Então, mais para frente, né? Se eu não me engano, no capítulo, não sei se é o 14 ou é o 12. Não é o 12, não. Acho que é o 14, uma coisa dessa. Fala que Sara tomou uma decisão, porque como Sara era estéril, ela não poderia ter filho, ela tomou uma decisão de dar a serva dela para ter um filho com Abraão. A serva dela que trabalhava na casa dela, né, com Abraão. Então, para Abraão não ficar sem filho, Sara se sentia tão incapacitada, né, como ela sabia que ela era estéril, ela achava impossível ela gerar um filho. Então, ela se sentia incapacitada. Então, o que ela fez? Ela tomou a decisão de dar a serva dela para gerar um filho com Abraão. E aí o que aconteceu, né? Abraão gostou da ideia, né? De ter um filho ali com a serva. Como era Sara, que foi Sara que tomou a decisão, né? Então ele gostou da ideia. E Abraão engravidou Agar, né? A serva, né? Que trabalhava na casa deles. Veja só. E aí o que aconteceu? Depois que Agar engravidou, Sara começou a se sentir menosprezada. Sara com certeza ficava triste ali vendo Agar grávida e Abraão ali naquela alegria porque ia ter um filho, né? Mesmo não sendo de Sara, sendo da serva, mas como Abraão, com certeza Abraão queria ter filho, né? E Sara não poderia dar filho porque era estéril. Então Abraão engravidou Agar e com certeza Abraão estava alegre, né? De ver ali Agar grávida e ele ia ter um filho, mesmo não sendo de Sara, mas ele estava alegre. Então, e Sara o contrário, né? Sara ficava triste, se sentindo menosprezada. Então, o que aconteceu? Agar vendo ali que Sara não estava feliz, Agar resolveu sair de perto, né, de Abraão, de Sara, e viver a vida dela com o filho dela, né? E então o que Agar fez? Agar saiu da casa de Sara com Abraão e foi para outro lugar. Agar foi viver a vida dela com o filho dela, né? Que ela ia ter, Ismael, que o nome do filho de Agar foi Ismael.
E Agar tomou essa decisão de sair de perto de Abraão, de Sara, sair da casa deles e até da cidade deles e ir para outro lugar, viver com o filho dela e deixar os dois lá, né? Então, Agar saiu de lá. E depois que Agar saiu, né, Agar teve um filho que se chamou Ismael. E aí ficou, só que não ficou junto com Sara nem com Abraão, né? Como convivia junto, que era serva, né? Trabalhava na casa deles, mas ela saiu de lá, né? Teve que sair de lá porque ela não quis ficar lá. Até porque Sara Sara com certeza não estava feliz, né? Sara ficava ali imaginando, né, que poderia ser dela, que era ela que tinha que estar ali, né? Grávida, que era ela que tinha que ter o filho, né? Então, Sara tomou a decisão, mas quem sabe depois até se arrependeu. E aí, o resultado foi que Agar saiu de lá. Agar não quis ficar lá. E Agar saiu, foi viver com o filho dela lá e deixou os dois lá. Então, depois de um tempo, depois que Agar teve Ismael com certeza já estava assim, já grandinho, já com mais ou menos 10 anos, se eu não me engano, né? Tem aqui que eu acho que Ismael acho que já tinha uns 10 anos. E aí, foi aí que Deus apareceu para Abraão e falou para Abraão. E nesse tempo aqui que Deus apareceu, como a gente viu aqui na palavra, Abraão já estava com 100 anos e Sara estava com 90 anos. Só que aí Deus apareceu para Abraão e falou que o nome de Saraia, né? Que o nome de Sara não era Sara, era Saraia, chamava Saraia. Não ia se chamar mais Saraia, mas sim Sara. E ele ia dar um filho, agora Deus ia dar um filho a Sara, que ia se chamar Isaac. E Abraão, ouvindo isso, aqui como a gente viu na palavra, Abraão, a palavra que Abraão colocou o rosto assim no chão, assim, tipo, ele se prostou assim, rindo, diz que Abraão riu muito, porque Abraão achou até que Deus estava mentindo, mentindo não, Abraão achou até que Deus estava brincando, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Deus não ia brincar, porque Deus também não brinca. Quando Deus fala a sério mesmo. Só que Abraão não levou a sério. Abraão achou que Deus estava brincando, né? Porque Abraão riu, como a gente viu aqui, né? Que eu li aqui na palavra, que Abraão começou a rir, achando que Deus estava brincando com ele. Porque Abraão até falou para Deus, um homem de 100 anos vai gerar um filho? Como é que um homem de 100 anos vai gerar um filho? E Sara, com 90 anos, vai ter filho, e além de 90 anos, estéril. Isso que Abraão perguntou para Deus. Aí Abraão nem acreditou. Abraão achou que Deus estava brincando com ele. E Abraão nem acreditou. Abraão, como a gente viu aqui na palavra, Abraão respondeu para Deus que viva Ismael diante de ti. Ou seja, Abraão quis dizer, o filho que o Senhor me deu, tá aí vivo, né? Que é Ismael. Então Abraão achou que Deus estava brincando com ele, estava de brincadeira, né? Que Deus não ia dar, ele não ia fazer ele gerar um filho com 100 anos, ele já tinha Ismael, né? Já tinha Ismael. Então, Abraão não acreditou, não. Só que aí Deus foi e falou para Abraão, esse filho não é Ismael, esse filho que eu vou lhe dar é com Sara mesmo. É com Sara e vai se chamar Isaac. E eu vou abençoar a vida de Sara através dele. E farei também uma grande nação, né? Assim. Então, Deus explicou assim para Abraão que não era Ismael, que era Isaac, que era outro filho que Deus estava dando para ele. Mesmo Sara sendo estéril. Olha, gente, veja só. Mesmo Sara sendo estéril, mesmo Sara com 90 anos, mesmo Abraão com 100 anos. Mas Deus estava ali falando ali que ele ia fazer acontecer. E aí Abraão não acreditou, né? Riu, como a gente viu aqui. Então, isso significa, gente, que para Deus não há nada impossível. Quando Deus fala, quando Deus decide fazer, só quando Deus não quer fazer, mas quando ele decide fazer, não importa, não importa a circunstância, não importa nada. Não importa que seja impossível, não importa se a pessoa se acha incapaz, não importa se a pessoa... Não importa se a pessoa acha impossível, né? Porque Abraão achava impossível. Quando Deus decide fazer, ele faz. Porque Sara engravidou. Depois que Deus fez essa promessa aqui, Abraão teve essa revelação de Deus aqui. Sara engravidou e teve Isaac.
mesmo sendo estéril, mesmo com 90 anos, mas a promessa se cumpriu. Aconteceu o extraordinário, aconteceu o sobrenatural, né? Porque Sara engravidou e teve Isaac. Aconteceu o milagre. Então, eu quero dizer para você aqui que nunca se sinta incapaz. Nós nunca podemos se sentir incapaz diante de Deus, porque para Deus não há nada impossível. Não há problema maior do que Deus. Então a gente nunca pode se sentir incapaz, como Sara se sentia, né, Abraão. A gente nunca pode se sentir menosprezado ou menosprezado, né? Mas sim acreditar que com Deus nós podemos todas as coisas e que Deus fará o impossível quando Ele quer, né? Quando Deus quer, Deus faz mesmo. Só se Ele não quiser, mas quando Ele quer, Ele faz o milagre, Ele faz o impossível, Ele faz o sobrenatural, porque Ele é Deus. Então, para Ele não há nada impossível. Para Ele não há nada difícil. Não há problema que Ele não possa resolver. Não importa que esteja tudo assim complicado. Para Deus não tem problema. Então, nós podemos ver aqui, né? Através dessa história. Naquele tempo, Abraão com 100 anos teve filho, né? Sara com 90 anos teve filho naquele tempo, né? Hoje a gente não vê essas coisas acontecendo, né? O povo perdeu mais a fé, a gente não vê essas coisas acontecendo, mas Deus ainda faz milagres, gente. Deus ainda faz o impossível, Deus ainda faz o sobrenatural. É só a pessoa acreditar que Ele faz mesmo, que Ele faz o impossível que Ele faz, porque eu acredito que Ele ainda faz milagre. Então, essa palavra aqui já dá para nos despertar, né? Que Deus é o Deus do impossível, que Ele faz coisas grandes, coisa extraordinária. E é isso aí. Então, confiar em Deus sempre e nunca se sentir incapaz, nunca achar que Deus é um Deus pequeno, um Deus assim, é um Deus que assim que não faz, né? Porque Ele faz o impossível. Então, tem que acreditar nele sempre. Então, vamos tomar posse desta palavra e sempre ficar na fé que Ele fará o impossível. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.